No final das contas, todo mundo é normal, certo? Normal, a pessoa tem que estar livre. Esse é o normal. A maioria está com vários problemas emocionais, dependências de vários tipos, vícios, né? Tem gente que tem 50 vícios. De vício de linguagem a vício de ficar mexendo assim. Vício. O que é um cérebro viciado? É um cérebro que está rodando no mesmo circuito, sem parar. É isso que é vício. Alguém aqui deve ter deslocado bem distante para chegar aqui, para descobrir esses bloqueios que infernizam a pessoa normal. Os que mais infernizam. Vou te falar qual que é o mais poderoso de todos. Autoimagem. A autoimagem é a forma que as pessoas que têm autoridade sobre você na sua formação colocaram na sua cabeça. Isso é incrível. Você pode ter um pai e uma mãe que te arrebentaram. Normal. Esse é o normal mesmo. Principalmente na nossa cultura. Você é feio. A autoimagem ela é definida pelos P's programadores. Talvez você nunca ouviu falar nos P's programadores. São os pais, pastores, políticos, tudo com P. Professor. Essa galera programa uma pessoa. Então, na onde a janela da alma dela está aberta para essa programação, a maior parte de todos os bloqueios que você carrega é até os 8 anos de idade. Você sabia disso ou não? Uma segunda leva é desses 8 anos até os 14. Uma terceira leva bem pequena está até 21. E dificilmente você tem um super bloqueio depois dessa data. Onde está concentrado 80% dos bloqueios? Até os 8 anos. Lá na escola, 80% de chance de ser numa sala de aula ou sala de uma casa. Ou uma sala comercial de algum lugar que você estava acompanhando com seu pai, com sua mãe. Sempre tem um agente. Ninguém se bloqueou sozinho. Isso não existe. Segunda coisa que você tem que entender sobre o bloqueio. O bloqueio, em hipótese nenhuma, você tem bloqueio com coisa. Você tem bloqueio com gente. A gente está na geração mais avançada e é o povo mais doente emocionalmente. E eu piro que a tendência global é piorar. Por que a tendência global é piorar? Porque a única coisa que o ser humano tinha que estudar, ele não estuda. Ele estuda tudo, menos a si próprio, menos o seu próprio cérebro. Se você tivesse um único assunto para estudar pro resto da sua vida, acredite no que eu estou falando. Não estude sobre dinheiro, não estude sobre riqueza, estude sobre cérebro. Porque se você quer prosperar, você tem que estudar seu cérebro dos outros. Não precisa fazer muita força, entenda como o cérebro funciona. E aí tá. Se o primeiro bloqueio que mais inferniza o mundo chama autoimagem, vários negócios, amizades, casamentos foram feitos com um remédio que não resolve para tratar o tal da autoimagem. Um elogio às vezes gerou um negócio. Porque a pessoa tem problema de como ela se vê, o elogio foi lá e mordeu ela. Eu aprendi lá na Bolívia um negócio muito massa. Tava mexendo com um projeto de exportação de roupa e eu ouvi essa frase e mexeu muito comigo. Elogio é bom só cheirar, nunca comer. Eu nem faço questão, eu só cheiro. Parece bom. Cuidado para não cheirar demais, senão você vai incorrer no erro do Sansão. A mãe do Sansão fez um voto, voto do Nazireu. Não podia tocar em morto, não podia beber bebida alcoólica. E a terceira fase do voto é não cortar o cabelo. O que ele fazia? Ele arrumou uma quenga, contou o segredo, ele vivia nas adegas cheirando vinho e tocava em morto, ficava perto disso. Do que você não pode, sai de perto. Só isso. Não precisa ser o X-Men, não. Não pode, não mexa com isso. Você não é bobo nem nada. As maiores coisas que você tem em tentação não são porque o diabo é mau. Ele acha que ele é todo poderoso da maldade, né? Tem alguém que tem um negócio mais pesado que a maldade, chama justiça. Ele não é tão assustador assim. Acredite, não é. Mas lembra de uma coisa. Ele só tem legalidade para te pôr tentação naquilo que você já caiu. Interessante, tem gente aqui no auditório e algumas pessoas assistindo que não podem ver droga que começa a tremer. Por quê? O que é a relação dessa pessoa com a droga? Coisa muito simples. A relação dessa pessoa com a droga é que ela já caiu nisso. E quem nunca caiu? A droga fica na frente, não acontece nada. Por isso que eu falo para você entender de cérebro. Se você entender de cérebro, você não vai querer ser um bobo para experimentar tudo na vida. Não precisa. Por que não precisa? Senão você vai arrumar uma linha de tentação. Significa, já percorri isso e a vida inteira, você tem que saber. Isso vai ficar te atraindo a vida inteira. Então o que é mais econômico? Você trabalhar com esses bloqueios seu aí. Tudo que você não entrou, que vai te ferrar, não entre. Nem pra saber que jeito que é. É melhor ler o livro da vida de alguém que se ferrou. Então, esses bloqueios aqui que ficam infernizando na vida das pessoas. Vamos pro primeiro. Primeiro, autoimagem.
Autoimagem é a imagem que você tem sobre você, mas que não foi você que criou, foram outras pessoas. Essa imagem, ela reflete todo dia. E se eu te falar que as amizades que você tem é pelo jeito que você se vê? Uma das coisas mais impressionantes que você tinha que ensinar pro seu filho, eu trocaria todo o ensino que ele aprendeu na escola por amar a si mesmo. Mas a Bíblia não fala isso. Não tem como amar os outros se você não amar a si mesmo. Primeiro eu me sinto amado, depois eu valorizo o que ele ama, que é Deus. Ele me ama, ama você. Se eu valorizo o que ele valoriza, logo eu me valorizo. E se eu me valorizo e valorizo o que ele valoriza, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar isso afetar outras pessoas. Então rola o amor perfeito. Ele, eu e vocês. Só que quando você se enche e não freia esse enchimento, tem um negócio chamado transbordo. E aí um monte de loucura e de bloqueio que tem na sua cabeça vai indo embora junto com esse transbordo. Eu sou incapaz, fica tranquilo, continua fazendo para você ver a sua incapacidade indo embora. Eu sou medroso, continua fazendo para você ver esse medo indo embora. Eu sou inseguro, mas é claro. Continua fazendo para você ver a insegurança indo embora. Qual o problema do bloqueio? Bloqueios de estimação. Você gosta disso. Tem gente que não quer prosperar para ter uma conta de energia mais cara. Só que uma pessoa que tem esse bloqueio, que é o que eu vou falar agora, chama escassez, ele não quer prosperar. Ele prefere ter uma energia de R$50. Quem tem uma energia de R$50 no final do mês, não tem nem lâmpada ligada. O que eu quero te mostrar? Não tenha medo da quantidade de energia, porque a quantidade de energia vai trazer mais gente, vai fazer você ficar mais conhecido. A energia é isso. Só que o escasso, ele pensa na energia. Vamos economizar energia. Eu acho bonito, mas não era melhor a gente aumentar a energia? É melhor você ter uma casa maior que vai te fazer prosperar, vai vir uma conta mais cara, mas eu vou ficar mais próspero. Todo rico não tem medo de imposto. Todo mundo que amaldiçoa o Estado por causa do imposto, o que essa pessoa está falando? Eu sou escasso. Aí alguém fala, mas é porque eles não gastam o dinheiro como eles deveriam. Nem você gasta o seu como deveria. É um bando de gente, é você no governo. É por isso que não sabe gastar o recurso. Então não precisa ter medo. Mas o empreendedor, não fala por ninguém não, fala por você. Um dia eu ouvi um cara tirando essa escassez de mim. Ele falou assim, eu quero pagar 100 milhões de impostos. Eu falei, Deus me livre. Aí ele falou, sabe quanto que eu vou ganhar? Você não tem que ter medo dessas coisas. Isso é sintoma de escassez, de ignorância. A ignorância, ela trabalha num outro bloqueio, que chama aprendizado. Pablo, e aí, me dá a lista dos bloqueios. Olha pra si que você vai ver eles, velho. Chega no espelho e pede pro espelho. Espelho meu, existe alguém mais bloqueado do que eu? E aí tá o grande lance. Você pode acordar cedo como eu, você pode praticar os esportes, você pode fazer tudo. Se você não quiser peitar essa crença e ressignificar, qual o remédio para um bloqueio, tá? Ressignificação. Tem algumas pessoas que desbloqueiam levando alguns anos, tá? Praticando coisas ao longo de alguns anos. Passou. Nem vi, acontece. O que eu faço? Eu gosto de fazer de forma abrupta. Pra quê? Pra eu tomar uma decisão, dar um choque no meu cérebro e falar, é um alto impacto, e falar pra ele, você quer isso aí? Não quero. Então você vai ter que pegar outro percurso, vai ter que andar com outras pessoas, porque os bloqueios, eles são alimentados pelo ambiente. Seu pai tinha alguma maldade quando ele falou pra você assim, sua mãe? Eles estavam protegendo você. Não converse com estranhos. Falou ou não falou? E se eu te falar que isso te protegeu? Foi legal? Mas é interessante, ele te fala isso, mas não te dá aula completa, porque ele fala pra você não falar com o estranho, mas se o estranho chegar com um cachorrinho fofinho, ele até sequestra seu filho. Não fala com estranhos, era só essa fala, porque ninguém pegou aula pra ser pai, né? Você acha que seu pai pegou instrução pra ser pai? O que nos diferencia? Não é o tanto de dinheiro que tem na conta, tá? Essa diferenciação é só pro banco. O que nos diferencia de verdade uns dos outros é nosso comportamento, a quantidade de sensores emocionais que cada um tem, a quantidade de nobreza, de elegância que cada um tem, a quantidade de energia e de espaço que a gente tem dentro da cabeça uns dos outros, que é o tanto da fama e da relevância. O cara mais veloz do mundo em corrida é negro, mas tem um comportamento. Ele é alto demais e não serve para a corrida. Só que o comportamento do cérebro dele é assustador. Por quê? Ele tem uma vantagem fisiológica e uma desvantagem ao mesmo tempo, que é grande demais para arrancar. Mas é o mais veloz do mundo. O maior jogador de basquete do mundo é negro. É porque é negro? Não, cara. É porque ele tem um comportamento. Quantas cestas você já arremessou? Semana tá chorando de rir do Jordan. O Jordan, ele tava no lugar, agora ele é velhão, né? E um cara tava cheio de criança numa quadra e falou, se o Jordan errar uma cesta, eu vou comprar um tênis bala de basquete para todo mundo, da marca do Jordan. O Jordan, com aquela sensibilidade dele, ficou arremessando, vum, não errou nenhum, as crianças tudo louca, todo mundo desesperado. O cara, depois de aposentado, não erra cesta. É o trem mais assustador do mundo, não erra. Ele nem acerta o aro, só vai pegando lá dentro. O que define o Jordan, de novo, não é a cor da pele, comportamento. Aí você fala, então os negros são mais fortes. Sim, mas por que tem um monte de negro forte que não se destaca na sociedade? Aí começa aquelas conversas. Tudo é comportamento. E o seu comportamento é moldado pelas crenças que você tem.
Você sabia que as dificuldades que você passa, essas dificuldades eram para você usar para prosperar e você usa para se ferrar? Ah, meu pai me abandonou. Eu sei que você tem uma bomba nuclear para se desbloquear e ficar mais brabo ainda. Tem um cara chamado David Goggins. O Goggins, ele é o cara mais resistente do mundo. De novo, negro. Não é por causa disso, não. Lê o livro dele, Nada Pode Me Ferir, recomendo. Você vai ler 100 páginas, ele contando só a desgraça que o pai dele fez com ele. Ele pegou tudo isso, ele poderia ser o cara mais idiota do mundo. Ele virou o cara mais resistente do mundo. Ele é o único cara que fez os 3 treinamentos poderosos da Marinha Americana. Ele é o cara de prova, que com 2 canelas quebradas, correu 200 quilômetros com 2 canelas quebradas. Ele é um cara que tinha problema no coração e venceu lá, né? Terminou os treinamentos de Army Ranger e os treinamentos Navy SEAL lá da Marinha Americana. Ninguém nunca terminou os 3. Ele é o único cara. Pablo, eu não quero ser tão impressionante. Lembra que eu te falei? Esquece esse pessoal, vamos ser só normal. Vamos só prosperar dentro da normalidade. Vamos pegar cada bloqueio, mapear ele, descobrir a causa, os efeitos. Vamos pôr o remédio, vamos tratar e vamos crescer. Esquece isso que eu falei. Lá em Provérbios está escrito assim, ó, assim como você imagina na sua alma, assim você é. Ponto. A sua vida normal é o jeito que você se imagina.